entrevista exclusiva no Brunecast, André Fernandes comenta sua saída da Igreja Lagoinha, revelando detalhes sobre a decisão e suas perspectivas futuras no ministério. A conversa traz relatos pessoais e reflexões sobre fé, liderança e novos caminhos. Pergunta. Cara, não, na verdade, o chamado apostólico, ele te prepara para uma vida de entrega, né? Desapegar é algo muito frequente na nossa história. A gente plantou uma igreja no interior do Rio de Janeiro e transformamos uma igreja saudável. Depois plantamos Miami, entregamos também, plantamos The Field, entregamos também. A gente não plantou a Alphaville, mas eu posso dizer que a gente plantou a Alphaville que o Brasil conhece hoje, né? Então é muito diferente em vários aspectos. Por mais que a gente tenha recebido uma igreja saudável, o pastor que plantou essa igreja é um pastor extraordinário, que eu tenho muito apreço, carinho e honra. Deus nos deu a oportunidade de levar para um outro lugar, né? Isso é inquestionável. Mas a submissão sempre foi uma característica que eu creio que blinda a minha casa. Eu conheço homens extraordinários que preferiram não submeter quando poderiam ou quando deveriam e por isso se tornaram homens triviais, ordinários. Porque a submissão, ela gera uma recompensa que vem de Deus. A insubmissão, ela faz você ficar num lugar que Deus não te recompensa mais, porque a Bíblia diz que a rebeldia é como a feitiçaria. Então, eu prefiro me submeter, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, mesmo que não seja agradável, mesmo que não seja confortável, porque a submissão é uma bênção. Outra característica da submissão é que se eu entendo que o meu pastor tem uma palavra sobre a minha vida no momento X, eu preciso entender que ele também é voz na minha vida, mesmo que eu esteja vivendo o momento 10X. Então, resumindo, eu acho que é uma convergência assim, de palavras que Deus tem para a minha casa, de impressões que Deus deu para o pastor André, de um momento da denominação. Eu acho que é uma série de coisas. Resumindo, a nossa entrega não é acompanhada de escândalo, por mais que possa vir calúnia em algum momento. Ela não é acompanhada de uma ruptura. A gente não rompeu, por isso entregou. Enfim, eu creio que é um plano de Deus, cara. Eu creio que chegou o tempo de algo novo de Deus que precisava finalizar um ciclo. Eu vejo dessa forma. E, cara, o que eu preguei no minha última mensagem como pastor sênior da Lagoinha Alphaville é o que eu acredito e já vivi em outros momentos, né? Deus sempre te dá mais para você ter mais para entregar. E a gente vê isso na história de Pedro. Porque o seu sim, enquanto as redes estão vazias, tem um peso. Para os homens, para Deus e para você. O seu sim, quando as suas redes estão transbordando e os barcos quase afundam, tem outro peso. Sem dúvida. Para Deus, para o povo e para você. Se Deus chama um Pedro que as redes estão vazias, cara, é um pescador frustrado, que não tinha nada a perder e seguiu aquele cara. Mas quando Pedro acaba de viver a pesca mais extraordinária da vida dele, a ponto de todo mundo testemunhar a grandiosidade do que aconteceu, e ainda assim ele abre mão para segui-lo, ele está deixando claro, mestre, para mim vale mais a tua presença do que o meu último grande milagre. Então, cara, a única coisa que eu não posso perder é a presença, a sensibilidade no espírito e a disponibilidade em entregar se ele pedir. Todo o restante é reconstruível, vou usar termos que talvez nem existam, tá? É reconstruível, é reconquistável. Deus pode te reposicionar, Deus pode refazer, recomeçar. E como a gente falou no início desse podcast, você nunca recomeça do zero. Você está no zero num nível novo, mas esse nível não é o primeiro nível. Você está níveis à frente, estações à frente. Você tem patentes diferentes do que você tinha no início. Então eu creio, cara, que a gente recomeça a partir de uma colheita extraordinária, de frutos extraordinários, de testemunhos extraordinários, debaixo de uma aliança, porque eu amo a vida do André Valadão, eu amo a vida, eu amo a Lagoinha, eu devo muito à Lagoinha. Então são coisas que são inquestionáveis. Então o que pode se esperar de mim? Honra, como sempre fiz com outros líderes, carinho, zelo, O renomado silêncio, bispo e escritor é o que se pode esperar de mim. Então eu creio que foi um movimento de Deus. Talvez coisas poderiam ter sido diferentes, talvez sim, da minha parte, da parte da denominação, mas aí é uma coisa de detalhes. Isso é muito pequeno em relação ao que Deus está fazendo. Então, é isso. Agora, o que se esperar do André Fernandes e da casa do André Fernandes?
Eu não vou deixar de pregar o evangelho porque é a graça que Deus me deu e ele vai me cobrar a partir do talento que me confiou. Deus me deu talento para comunicar uma mensagem. Deus me deu uma visão para empreender e eu sou empreendedor serial. Eu amo tirar projetos do papel. Então a gente está sonhando com muitas coisas. Eu estou sonhando com livros novos, eu estou sonhando com novas cruzadas, eu estou sonhando com movimento de oração, eu estou sonhando com um projeto que é para abençoar campos de igrejas que não fazem parte do meu ministério. Então a gente está, eu acho que é um momento de revisitar promessas antigas, revisitar palavras antigas, e eu sinto uma liberdade maior por não ocupar uma posição. Então, o que você pode, como pastor de campos da denominação X, o que você pode, sem ferir ou sem gerar desconforto, como pastor de campos da denominação Y? Cada um tem uma série, né, de liberdades e de limitações. Eu me sinto um pouco mais liberado para fazer algumas coisas e crescer em algumas áreas sem culpa, vamos dizer assim. Então, é isso, cara. Eu tô indo para Angola agora sexta-feira. Quero pisar na África, nunca pisei. Tô indo para o Sertão e para o Nordeste. Quero pisar lá debaixo de uma unção que eu creio que é diferente, para um tempo novo. Discernir os céus e entender algumas coisas. Então, perdão, cara. Então, é isso. A gente está como quem sonha. Acho que o legado que a gente construiu é muito bonito. Tem, como a gente falou ainda há pouco, quem vai querer caluniar ou desfazer. Mas Jesus foi caluniado, cara. Jesus foi taxado como beberrão. Jesus foi chamado de Beelzebu. De Beelzebu. Então não dá para eu querer ter um legado diabo. ilibado e ainda assim de uma concordância plena. Até porque a única coisa biblicamente que a gente vê que vai ser quase que por uma totalidade aceita é o espírito do anticristo, né? Ele vai confundir até os que são chamados. Fora isso, irmão, você nunca vai ter uma concordância plena. Então, a gente vai falar, eu acho que não precisava crescer tão rápido, não precisava ser tão grande. Cara, a gente viu uma igreja de 500 se tornar uma igreja de 20 mil membros, a gente viu um campus local tocar nação com algo inédito, como Vira Brasil. A gente viu uma lei municipal ser alterada e não é uma cidade do interior. A gente está falando da capital econômica da América Latina. A gente viu coisas extraordinárias acontecerem. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não dá para ser apagado. Então hoje o que acontece com o Lagoinha Alphaville? Lagoinha Alphaville se tornou a sede da Lagoinha Global. E para mim, cara, é um legado que ninguém pode tirar. Né? Daqui a 20 anos eu vou falar, filha, lembra quando vocês eram pequenos? Cara, papai e mamãe do lágrimas ajudaram a construir algo que hoje se tornou a base de uma denominação global. Isso é maravilhoso. É um legado maravilhoso. Amo o pastor Márcio, sou muito grato pela vida dele. Tenho um carinho e uma honra muito grande pelo Felipe Valadão, o primeiro pastor que tinha falado comigo. Um cara que me consagrou junto com o pastor Márcio, no Ministério Pastoral, um cara que viu em mim coisas que nem eu vi, um cara que me enviou para a América. Amo o pastor André Valadão e a Cassim. Me abraçaram, me cobriram, me protegeram, me enviaram, me abençoaram. Viram coisas também, estações que eu não via. E eu amo a Jesus, cara, acima de qualquer outro nome que eu poderia mencionar aqui, é quem me viu antes de qualquer outro filme, é quem me ungiu, é quem me chamou, e é quem tem escrito capítulos que eu ainda não acessei. Vou começar a descobrir agora, né? A galera não vê junto. É legal, a gente nem imaginava.